Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Com a leitura de hoje do nosso devocional, concluiremos a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Uma carta que o apóstolo dividiu em 3 partes. Na primeira parte, que foi do versículo 15 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, Paulo nos apresentou a parte dogmática da sua carta. A segunda parte, que foi do versículo 6 do capítulo 2 até o versículo 4 do capítulo 3, o apóstolo trouxe advertências contra os erros que ele observava na igreja em Colossos. E a partir do versículo 5 do capítulo 3, a terceira e última parte da carta, onde o apóstolo exorta os irmãos com preceitos gerais de vida cristã, preceitos particulares de moral doméstica. Ele apresentou-nos o espírito apostólico e também notícias pessoais, comunicando aos colossenses. E ele encerra a terceira parte e assim a sua carta, com palavras de saudações e voto final, que vai do versículo 10 até o 18, concluindo a carta. Diz assim, na versão da Bíblia de Jerusalém: Saúdam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem já vos dei instruções. Se ele aparecer por aí, recebei-o. Também vos saúda Jesus, chamado Justo. Dos que vieram da circuncisão, são estes os únicos colaboradores meus no reino de Deus e me tem sido de alívio. Saúda-vos Epáfras, vosso conterrâneo, servo de Cristo Jesus, que luta sem tréguas por vós nas suas orações, para que continueis perfeitos em plena observância da vontade de Deus. Dou-vos testemunho de que ele sempre se empenha, muito por vós e pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Saúdam-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também que escrevi aos de Laodiceia, e dizei a Arquipo: atende ao ministério que recebeste do Senhor, cumpre-o bem. E ele então dá o voto final, A saudação, eu, Paulo, a faço de meu próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça esteja convosco. Então aqui muitos nomes o apóstolo nos apresenta: Aristarco, Marcos, que é primo de Barnabé, aquele mesmo que foi motivo da separação lá nas viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Houve um momento em que Paulo e Barnabé se separam, Paulo vai com Silas, e Barnabé, que saiu em defesa desse seu primo Marcos, eles agora são chamados à saudação da igreja colossense e apresentados por Paulo. Então, Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, que ele recomenda que os recebam, Jesus, que é um camarada chamado Justo,
ele diz que esses vieram da circuncisão e são os únicos colaboradores do reino de Deus para com ele, né? Ele fala de Epáfras, vosso conterrâneo, ou seja, da cidade de Colossos. Quem mais aqui ele fala? E aí ele começa a dar testemunho, né, a recomendar a leitura da carta também aos irmãos de Laodiceia e de Ninfas. Ele dá uma palavra que seja entregue ao líder da igreja em Laodiceia, a Arquipo, né? Atende ao ministério que recebeste do Senhor, cumpre o bem. E aí ele dá a saudação final, pedindo que se lembrem das suas prisões e dispensando a graça de Deus para todos eles. Uma carta preciosa, né, do apóstolo, que nós concluímos neste dia 22 de abril, é uma sexta-feira, 22 de abril do ano 2022. 22 de abril é uma data histórica para o Brasil, pois é a celebração do descobrimento do Brasil, né? Que Deus abençoe a todos. Abençoe com esta porção. Amanhã começaremos a leitura de um dos livros dos profetas do Antigo Testamento, mas louvamos a Deus pela conclusão de mais a leitura de mais um livro, desta feita uma carta, o Novo Testamento. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.